Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta com o nosso quadro de resenhas semanais. Tenho trazido vários livros para vocês. E a escolha dessa semana é uma história fofíssima, é uma história muito importante para mim e um dos grandes clássicos da literatura, Mulherzinhas, da Luísa May Alcott. Mulherzinhas foi publicado nos Estados Unidos lá pelo século XIX com o título de Little Women e foi traduzido aqui para o Brasil como Mulherzinhas. Só que a gente sabe que aqui no português do Brasil tem uma conotação meio negativa, né? O nome Mulherzinha. Parece que tá falando, é uma mulherzinha, tá rebaixando, tem uma carga de preconceito, né, no nome e tudo mais. Mas na realidade o sentido do título é pequenas mulheres, jovens mulheres, mulheres em formação. Isso porque a gente vai ser apresentado para 4 meninas muito encantadoras, as 4 irmãs March, e a gente vai acompanhar desde que elas são jovenzinhas até suas vidas adultas. Por isso o nome do título. Bom, eu gosto muito do livro pela história, claro, mas eu acho que eu gosto ainda mais por causa da autora. A Luísa May Alcott, ela já escrevia, e ela escrevia para meninos. Então ela adorava escrever histórias de aventura, de viagens, de coisas malucas, e ela gostava muito desse público masculino, né? Que ela tinha essa liberdade para escrever. Só que aí o editor dela pensou assim, por que se a gente não faz um livro para meninas? As meninas já ficam em casa, já leem mais que os meninos, eu acho que pode dar certo. Então ele contatou a Luísa May Alcott e encomendou um livro para meninas. Só que ele não tinha muita certeza que aquilo ia funcionar. Era uma coisa que, assim, não era muito comum, né, esse público feminino, né, ser direcionado para as meninas. Então ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu te dar um valor já pelo livro certo, você vai ganhar 6% do que vender. Então, por cada venda. Então, se vender bastante, você ganha bastante. Se não vender, você não ganha nada. Só que ele não contava com o grande, estrondoso sucesso de Mulherzinhas. A autora começou a receber cartas e cartas e cartas de leitores exigindo saber o final da história das 4 irmãs March. E assim foi feita a segunda parte. Por isso que essa edição que eu tenho aqui, que é a edição Planeta, da edição Planeta, ela já vem com as 2 partes. Então a primeira era chamada Mulherzinhas e a segunda Boas Esposas, mas aqui já tá na íntegra, então se você for adquirir, lembrando que o link tá sempre lá embaixo pra você comprar. Só que quando a Luísa May Alcott começou a escrever Mulherzinhas, ela ficou meio sem ideias, porque ser menina naquela época não era muito empolgante. As meninas ficavam em casa o tempo inteiro, ela não podia escrever como ela escrevia para o público masculino, com coisas mirabolantes acontecendo, viagens, aventuras. Então, ela resolveu escrever sobre a própria família e as suas 4 irmãs, né? Suas 3 irmãs. Mas vocês querem saber a coisa mais doida que aconteceu nesse livro? Ela ficou rica escrevendo. E, gente, isso é absurdo. Mesmo, né, hoje, um escritor ganhar dinheiro escrevendo é tipo, uau, não é comum. E ela era uma mulher ainda no século XIX que conseguiu enriquecer e ficar famosíssima só escrevendo. E a família dela, gente, era muito pobre. Então foi com esse livro aqui que ela realmente conseguiu se tornar a provedora da família Alcott, né? Que mulher maravilhosa, gente. Bom, agora depois dessas curiosidades e do contexto da obra aí, vamos para a obra em si, né? A história das irmãs March. Bom, esse livro ele se passa durante a Guerra Civil Americana ou a Guerra de Secessão. Foi aquela guerra super sangrenta, super traumatizante para a população entre o Norte e o Sul. E nesse contexto aí da obra, o pai das meninas, o pai das irmãs March, se voluntariou para ir lutar na guerra, porque era uma coisa honrosa, né, você ir lá servir o seu país. Então ele deixou essas 4 meninas e a mãe em casa. Então a gente vai ter aí uma família feminina, né? Só que essa família, ela já teve tempos melhores, ela já foi mais abastada. E por causa da guerra, a família perdeu muito dinheiro, com o pai fora. Então eles se encontram em alguma dificuldade. E a gente tem aqui as 4 irmãs, Amy, Meg, Beth e Joe. A Meg é a mais velha e ela é sempre descrita como a mais bonita das irmãs, a mais enérgica no sentido de ajudar a mãe, principalmente nesse período que o pai estava fora, a cuidar das meninas, e ela tem o sonho de construir uma família. Só que a Meg, ela sofre demais por ser pobre. Ela até, a primeira fala dela aqui no livro, no primeiro capítulo, é assim:
É tão horrível ser pobre, suspirou Meg, olhando para o vestido velho. Então essa é uma menina que ela tem ambições de riqueza e estar na situação que ela está lhe causa muito desconforto. Logo em seguida nós temos a Jo, que é a minha personagem preferida e ela já foi criada para ser a mais interessante das irmãs. Porque ela não se conforma muito com as regras da sociedade. Ela é mais moleca, ela quer ir lá brincar com os meninos, ela fala até que ela queria ir com o pai lutar na guerra. Ela não se conforma de ter nascido menina, porque ela gosta dos jeitos dos meninos. Ela ambiciona escrever, e aí numa certa parte a gente vai ver que ela realmente se torna escritora, e é ela a correspondente da Louisa May Alcott. Ela é muito molecona, vai contrariar muitas coisas que vão ser ditas a ela. Logo em seguida nós temos a Beth, e a Beth ela é uma personagem até meio bobinha às vezes, mas ela é bem tímida, ela é que tem a saúde mais comprometida, ela tá sempre meio doente, ela tem muita vergonha de falar com as pessoas e tudo mais. E ela toca muito bem o piano. E depois nós temos a Amy, que é a caçula. Quem não se irritou com a Amy lendo Mulherzinhas? Ela é o típico estereótipo da filha mais nova. Mimadinha, chatinha. Ela é a mais egocêntrica das irmãs e que quer tudo do jeito dela. E ela gosta muito de pintar. Ela ambiciona ser, como ela diz, a melhor pintora da Europa inteira. E além das 4 irmãs, nós temos um personagem muito importante, que é o Laurie Lawrence. Ele é o vizinho das meninas e ele vem de uma família muito mais rica que elas. E por mais que ele seja muito rico e tenha muitas oportunidades, ele é muito solitário. Ele não tem os pais, né? Ele mora com um avô e ele não tem muitos amigos. Então essa família meio que acolhe ele, daí ele vive ali na casa das meninas. A mãe das meninas, a senhora March, meio que acolhe ele como filho e eles vão se aventurar aí, eles vão ficar muito amigos. E é óbvio que com o passar do tempo o destino vai juntar ele com uma das irmãs. Esse livro são mais cenas espaçadas do que uma linha contínua de tempo. A gente vai estar num... Eu brinco que é quase um reality show do século XIX, porque você vai estar ali num ambiente totalmente doméstico, acompanhando essas meninas e esse amigo delas tentar conciliar a vida pessoal, da vida doméstica, da vida em família. É essa a premissa do Mulherzinhas. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que, apesar dele ser inspirado na vida da autora, ele não é, na minha mais singela opinião, um livro autobiográfico de maneira nenhuma, e também não é um livro feminista, tanto porque o feminismo nem era uma coisa tão concreta assim naquela época, nem nada disso, mas eu acho que não é nenhum dos dois. E agora eu vou explicar por quê. Esse livro, gente, ele não é nada realista. Pensem bem comigo. É uma guerra civil. O país está desmoronando. O pai não está em casa. E ao mesmo tempo, parece que nunca falta nada a essas meninas. Elas estão sempre brincando, elas estão sempre achando coisas maravilhosas pra fazer. Elas nunca brigam, as irmãs. Acho que teve pouquíssimas brigas aqui no livro. Então não é de forma nenhuma realista. Ele é bem doce, esse livro. Ele é bem doce e ele é bem pacato, algumas vezes. Eu acho que a Louisa May Alcott meio que quis consertar em algumas situações a própria vida. Tanto porque o pai dela, da autora em vida, era uma pessoa meio babaca, assim, sabe? Ele botou a família muito em apuros, investindo em coisas que não iam dar certo e perdendo o dinheiro da família. E aqui ele é representado como um homem respeitável, que foi para a guerra, que ama muito a família, que protege a família. Então ela deu uma açucarada aí na própria vida. E não é feminista, porque esse livro, ao contrário de muitos outros, não era temido pelos pais. Era considerado até uma boa influência para as meninas da época, porque isso aqui tá cheio de moralismo, tá cheio daquela... como eu posso dizer isso? Uma culpa cristã que permeia esse livro aqui e que a mãe das meninas vai desempenhar um papel de moralista. Então ela está sempre lá para dar a lição de moral e ensinar as meninas como se portar. Porém, um olhar mais atento percebe que não é bem assim, mas já vamos falar um pouquinho sobre isso. Apesar de ser um manual de conduta para as meninas, tem muitas coisas que a Louisa May Alcott deixou escapar aqui, porque a autora, sim, era uma mulher à frente de seu tempo. A própria autora decidiu não casar em vida, que era um desastre você ficar, entre aspas, solteirona naquela época,
mas ela falava que ela gostava muito da própria liberdade para dá-la a outra pessoa. Então Louisa May Alcott nunca se casou, e isso é representado pela Jo aqui. A Jo, que é a correspondente da autora, fala que ela não quer se casar e que ela quer manter sua liberdade e tudo mais. Então olhem a contradição que eu contei pra vocês. Aqui tem uma fala da senhora March, que é a fonte de todo o conhecimento do mundo, e ela diz que as ambições para as filhas delas eram as seguintes: quero que minhas filhas sejam belas, realizadas e boas. Quero que sejam admiradas, amadas e respeitadas. Que tenham uma juventude feliz, que se casem bem e sabiamente, e que tenham uma vida agradável e profícua, com tão poucas preocupações e tristezas quanto Deus achar por bem enviar. Ser amada e escolhida por um homem é a melhor coisa, a mais doce que pode acontecer a uma mulher. Então, gente, aqui você vê que ela tá dando um conselho para as meninas que estão lendo também, né? Porque naquela época, uma mulher de ambição era uma mulher que era bem casada, né? Esse termo horrível que eles usavam naquela época. Que era uma mulher de sucesso. Isso era ser bem sucedida como dona de casa e tudo mais. E a gente tem que levar em consideração o contexto da obra, né? Por isso que eu tô falando que é quase um manual de conduta. Porém, entretanto, todavia, ela quebra aqui um pouco a expectativa, quebra um tabu naquela época, porque se ser escolhida por um homem é tudo que uma mulher pode ambicionar, ficar sozinha, como a própria autora ficou, deve ser muito ruim, né? Mas ela coloca que não. Vamos ver o que se segue. Minhas meninas queridas, tenho ambições para vocês, mas não para que se lancem ao mundo, que se casem com homens ricos, meramente porque são ricos, ou tenham casas esplêndidas, que não sejam lares, porque lhes falta amor. Melhor ser solteirona que esposa infeliz. Então, aqui que ela tá querendo dizer com isso que não importa se você vai casar, se você vai ficar infeliz, é melhor ficar sozinha. E isso é uma coisa bem clara pra gente hoje, mas para as mulheres daquela época era um desespero achar marido, porque eu não posso ficar sozinha, e eu não posso não sei o que, e aqui ela quebra um pouquinho com isso. Então eu quero que vocês percebam que é isso que você tem que prestar atenção se você for ler Mulherzinhas. Essas pequenas transgressões da parte da autora que tornam a história bem interessante. E uma coisa muito triste desse livro é que na realidade ele não termina como a Louisa May Alcott gostaria que ele tivesse terminado. Ela gostaria de ter deixado a personagem Jo, que era a correspondente dela mesma, solteira. A Jo fala aqui no livro inteiro que ela não gostaria de abrir mão da própria liberdade. Porém, as pressões foram tão grandes do público e do próprio editor dela que a sociedade daquela época não estava preparada para uma heroína mulher terminar solteira, né? Até hoje existe certa complicação nesse sentido. Porém, ela foi obrigada a casar a sua personagem. Tanto que no filme mostra como se fosse a Jo, mas é mais representando Louisa May Alcott, indo entregar o exemplar de Mulherzinhas, e o editor fala, tá, mas com quem que ela vai casar no final? Daí ela fala, não vou casar com ninguém, ela não falou o livro inteiro que ela não queria casar? Aí o editor responde o seguinte pra ela, as pessoas querem romance, não consistência. Então é isso, gente. Eles não estavam preparados para a cabeça que a Louisa May Alcott tinha naquela época. Por isso que eu acho que o livro não é de forma nenhuma feminista. Ele é mais conformista do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que ele estava no caminho. Eu acho que a autora já tinha essa cabeça mais próxima da que a gente tem hoje. Só não encontrou espaço. Tanto porque ela dependia muito da sua própria escrita para sobreviver. Ela tinha que se submeter a certas coisas para conseguir ganhar o seu dinheiro e comer. Parece que eu, Ana Laura Marins, diria que esse livro é um quentinho no coração. Porém, ele não é uma leitura, assim, emocionante. Eu gosto muito de ler livros trágicos. Eu adoro personagens ruins. Eu adoro personagens que me mostram outro lado da humanidade. Até tem gente que pergunta, faz um vídeo sobre livros felizes. Gente, eu não tenho. Eu acho que esse seria um para a lista, porque eu gosto muito de ler tragédias. Muita gente, exatamente por isso, muita gente fala que esse livro dá sono e tudo mais. Eu não vou muito por esse lado. Eu acho que existe um momento para você ler, você tem que estar querendo. É uma leitura mais lenta, é verdade, mas é muito importante e eu acho muito incrível. Eu me identifico muito com a Jo. Acho que a Jo é uma personagem incrível e eu tenho muito carinho, assim, pela história. Minha longa lista de pessoas que já morreram, Louisa May Alcott seria uma delas que eu escolheria para voltar no tempo
e ter uma conversa. Sentar e tomar um café e conversar, eu acho que seria incrível. Então deem uma chance a Mulherzinhas, pode ser que você goste muito do livro, pode ser que não também, como a literatura é, né? Cada um tem a sua opinião, eu particularmente gosto muito. E também se vocês quiserem assistir o filme, vale muito a pena assistir recentemente no Google Play, se eu não me engano, eu sei que lá tem, não sei se tem em outro lugar, mas eu achei muito bacana, adorei a interpretação da diretora do filme para o livro, achei que ficou muito bacana, então super indico também. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, entra lá, tô sempre falando um pouco em tempo real das coisas que eu tô lendo, posto vídeos no IGTV, dou aí umas dicas lá, então confira. Pra conhecer também meu blog, www.meufazddeconta. Sou escritora também, tem lá alguns textos meus, uns poemas, umas crônicas, coisinhas que eu gosto de compartilhar com vocês. Um beijo e nós nos vemos no próximo vídeo.